Olá! Você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre a famosa Lei do Descanso para motoristas profissionais. Bora entender isso direitinho, porque conhecer essa regra não é só para evitar multa não, hein? É principalmente para garantir a segurança de todo mundo na estrada. E aí, fica a pergunta no ar. Será que as regras sobre o tempo de direção e as pausas obrigatórias estão mesmo na ponta da língua? Para quem vive na estrada, pessoal, dominar essa informação é mais do que importante, é essencial. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida para a gente entender tudo é a infração específica que está por trás dessa lei. Ela tem até um código, é a 756000 lá do Código de Trânsito Brasileiro. Traduzindo isso aí, essa infração acontece quando um motorista profissional é pego dirigindo sem fazer as pausas obrigatórias. O objetivo aqui é um só, e é muito claro, lutar contra o cansaço ao volante, que a gente sabe que é um dos maiores perigos das nossas rodovias. Certo, mas aí vem a dúvida. Essa lei vale para todo mundo que tem carteira profissional? A resposta é não. Ela foca em categorias bem específicas. Vamos ver agora quem precisa ficar de olho nisso. A legislação é bem direta e aponta para 3 grupos principais de motoristas que têm que seguir essa lei à risca. Então a gente está falando de quem dirige transporte escolar, de quem está no volante de ônibus ou vans com mais de 10 passageiros, e também da galera do transporte de carga pesada acima de um peso bem específico. E olha que número preciso! Para os veículos de carga, o limite é esse aí, 4.536 quilos de peso bruto total. Se o veículo tem mais que isso, pronto, a lei do descanso já está valendo. Agora sim, vamos para o coração da lei, o que realmente importa no dia a dia. Os tempos. Quanto tempo se pode dirigir sem parar e quanto tempo tem que descansar. E atenção aqui, porque tem uma diferença crucial. Para quem transporta carga, a regra é, a cada 6 horas no volante, tem que parar por 30 minutos. Agora, para quem leva passageiros, a exigência é maior. A mesma pausa de meia hora tem que ser feita a cada 4 horas e meia de direção. Mas não é só isso. Além dessas pausas mais curtas, a lei define um tempo de descanso total que precisa ser cumprido dentro de um período de 24 horas. E esse tempo é de 11 horas. Agora, o pulo do gato está aqui. Dessas 11 horas de descanso por dia, a lei exige que pelo menos 8 horas sejam diretas, sem interrupção. Esse é o detalhe que faz toda a diferença. Exatamente. A ideia é garantir que o motorista tenha um descanso de qualidade, sabe? Um bloco de 8 horas seguidas para realmente recarregar as energias. As outras 3 horas que sobram, aí sim podem ser divididas em pausas menores ao longo da jornada. Ah bom, já entendemos a regra. Mas e se não cumprir? O que acontece na prática se um fiscal parar o veículo? Bom, aí as consequências são bem sérias. Olha só o passo a passo da dor de cabeça. Primeiro, é uma infração média, o que já significa 4 pontos na carteira e, claro, uma multa no bolso. Mas o que mais impacta a viagem é a retenção do veículo. É isso mesmo, o agente de trânsito vai mandar encostar e o veículo só sai de lá depois que o motorista cumprir o tempo de descanso que faltou. E para não sobrar dúvida de quem paga o pato, a lei é claríssima. A responsabilidade pela infração é do condutor. É o nome dele que vai na autuação. Mas calma, a gente sabe que a estrada é uma caixinha de surpresas, né? E a lei também entende isso. Existem sim algumas situações especiais em que essas regras podem ser um pouco mais flexíveis. A palavra-chave aqui é sempre segurança. Por exemplo, se não tem um ponto de parada seguro na rota, ou se o local está lotado, o motorista pode sim estender um pouco o tempo de direção até encontrar um lugar adequado. O bom senso tem que prevalecer, desde que não coloque ninguém em risco. Beleza, mas na hora do vamos ver, ali na abordagem do fiscal, como é que se prova que está tudo certo? Que documentos o motorista precisa ter em mãos? Primeiro, vamos só deixar bem claro o que a lei considera como tempo de direção. É o tempo com o veículo andando, em movimento. Aquela parada num congestionamento ou num semáforo vermelho, por exemplo, isso não entra na conta. Para comprovar as horas, existem vários meios oficiais. O mais famoso, claro, é o tacógrafo, com aquele disco ou fita que registra tudo. Mas também são aceitos o diário de bordo, a papeleta fornecida pela empresa ou até uma ficha de trabalho para quem é motorista autônomo. Só que aqui, tem que ter muito cuidado. O tacógrafo é o método mais usado, mas ele pode se virar contra o motorista. Se o fiscal pegar o aparelho sem o disco, com dados errados, com lacre rompido ou com a certificação vencida, já era. A prova não vale nada e a autuação vem do mesmo jeito. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né?
No fim das contas, essa lei não é só sobre seguir regras para fugir da multa. É sobre entender que planejar a viagem, programar as paradas, isso não é só uma obrigação. É, acima de tudo, um direito fundamental à segurança. Federais do Ensino. Um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, já sabe, né? Deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Valeu!